Emoriô, emoriô, galera. Tudo bem? Eu sou Lico Turli e estou aqui muito feliz com essa nova série, né, que a gente vem fazendo, que é sobre os 50 anos do livro, da publicação, da primeira publicação no Brasil do livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, de Augusto Boal. Acredito que quase todo mundo saiba. Boal estava no exílio, ele foi preso, exilado em 1971 e foi, né, para a Argentina, viveu o seu exílio primeiro na América Latina e ficou entre Venezuela, Peru, Argentina, Chile, e foi nesse momento que ele passa a escrever bastante artigos, percebendo formas, né, de usar o teatro do oprimido, de usar o teatro popular, e constrói então a Poética do Oprimido. E esse livro é publicado pela editora Civilização Brasileira em 1975. Bem, e aí eu quero saber um pouco como é que, nesses 50 anos aqui no Brasil, o teatro do oprimido se desenvolveu, se difundiu. E hoje a gente tem aqui duas pessoas incríveis, duas pessoas que pesquisam o teatro do oprimido, que utilizam o teatro do oprimido num projeto dentro da Unicamp. Vem para cá, por favor, professora Márcia, professora Dilson. Boa noite, tudo bom? Tudo Boa bem? noite. Então, eu queria que vocês primeiro, né, se apresentassem. Quem são vocês, o que fazem? Por favor, como quiserem, se apresentem como quiserem. Começamos por. Ordem alfabética ou primeiras damas? Eu posso começar, vamos lá. Então Vai vamos lá, lá, Márcia. Márcia. Bem, então, primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Lico. Eu sou Márcia Strazacapa, eu sou uma mulher branca, de meia idade, cabelos bem curtinhos e grisalhos, sou uma artista da dança, fui graduada pela primeira turma do curso de dança da Unicamp, nos idos de 1985. Depois eu fiz parte do LUME, que era um núcleo interdisciplinar de pesquisas da Unicamp, na época criado pelo Bournier, fiquei da época do Bournier até a morte dele em 95, aí eu migrei, fui para a França fazer o meu doutorado na Universidade de Paris 8, e foi lá justamente na Universidade de Paris 8 que eu tive o contato com o teatro do oprimido. Então foi na França, na verdade, meu primeiro contato, porque meu universo todo era de dança e depois que foi o teatro. E ao regressar para o Brasil, eu me tornei professora na Faculdade de Educação. Hoje eu sou uma professora aposentada, mas sigo fazendo pesquisa no grupo de pesquisa chamado Laborate, Laboratório de Estudos sobre Arte, Corpo e Educação, no qual, né, a gente tem um grupo grande e foi neste grupo de pesquisa que a gente acabou desenvolvendo um trabalho que a gente faz com a medicina, e o Adilson, que está aqui, foi meu orientando de iniciação científica, mestrado e doutorado, é uma cria puríssima da casa, e então acho que eu paro aqui um pouco, né, nessa minha apresentação. Obrigado, Márcia. Professora Dilson, por favor. Boa noite, Lico. Boa noite a todos que acompanharem essa gravação depois. Eu sou Adilson Ledubino, sou um homem branco, de olhos claros, cabelo grandinho agora e começando a surgir os primeiros fios brancos, com tranquilidade. Eu sou um artista do teatro, eu me formei em artes cênicas na Unicamp em 2005 e desde então venho continuando os estudos em pós-graduação, desde a iniciação científica, depois mestrado e doutorado, como a Márcia disse, pelo Laborarte, na Faculdade de Educação. E o meu contato, até eu diria mais do que com o teatro do oprimido, mas com o Boal, começou
quando eu fazia curso técnico, um curso livre de teatro aqui em Campinas, lá em 1997, 98, final da adolescência ali, a partir da Revolução na América do Sul, da dramaturgia do Boal. E como eu já iniciava dando aulas de teatro na minha cidade natal, que é Leme, no interior paulista, eu me interessei bastante depois ao saber que o Boal tinha toda uma obra voltada também para a pedagogia teatral, né? Todo o arsenal dos jogos. Então, o meu contato inicial com o Boal se deu via a dramaturgia dele. E depois, na faculdade de artes cênicas, eu passei a ter um pouquinho mais de contato através das aulas do professor Sérgio de Carvalho, que hoje está na USP. Na ocasião, ele era professor da Unicamp. E foi quando a gente começou a conhecer um pouquinho, mas bem pouquinho, porque como eu já tive a oportunidade de dialogar com o Lico em outras ocasiões, a gente não tinha e infelizmente ainda não tem uma disciplina específica do teatro do oprimido na Faculdade de Artes Cênicas. Ainda que sendo bacharelado na ocasião, a gente veio depois a pesquisar que mesmo as licenciaturas não tinha disciplina oficial. Agora, felizmente, depois de algum tempo, eu, Dimir, que é um outro parceiro nosso, também multiplicador do Teatro do Oprimido, e a Márcia, publicamos o artigo, e logo na sequência a gente começou a descobrir que várias instituições começavam a oferecer disciplinas especificamente do Teatro do Oprimido. E depois a gente passou a aplicar todo o arsenal do Augusto Boal no contato que a gente começou a fazer na faculdade de medicina. E aí essa é uma outra história que a gente vai poder desenvolver, narrar aqui também, que vai resultar numa metodologia que foi criada na faculdade de medicina e na faculdade de educação da Unicamp, que se chama MIT, que é o Medical Education Empowered by Theatre, que inclusive a gente tem a felicidade de estar assim saindo do forno a primeira publicação de um guia que vai compartilhar com a comunidade artística e acadêmica essa metodologia e como é que a gente aplicou o teatro do Augusto Boal, o teatro em geral, mas mais especificamente o do Boal, dentro da educação médica. E aí a gente tem um monte de coisa para conversar hoje sobre essa aventura que foi. Maravilha. Márcia, é, Paris 8, você comentou, né, agora, que foi o seu primeiro contato. Como foi esse contato Paris 8 com o Teatro do Oprimido? Você esteve com Boal esteve lá, porque ele morou na França muito tempo da vida, ainda no exílio, né? Então, não foi diretamente com ele, foi até uma história inusitada, eu vou contar. Eu ia Oba, fazer, adoro história. é, eu ia fazer meu doutorado, na verdade, aqui, né, no Brasil, na Unicamp, com o Luiz Otávio Burnier, mas ele faleceu. Aí no grupo, né, o Lume ficou acéfalo, eu fiquei sem orientador, ficou aquela situação. E aí eu fui atrás dos mestres do Luiz Otávio Burnier, né? Entrei em contato por carta com duas pessoas específicas, né? Um deles era o Jean-Marie Pradier, que depois se tornou meu orientador, que tinha estado no Brasil um ano anterior num evento que a gente tinha organizado na Unicamp, que o Lume tinha organizado na Unicamp, mas era consequência do Festival de Teatro de Londrina, era a continuação. Então veio, né, o Jean-Marie veio para Campinas, tá bem. Então eu tinha tido contato com ele lá e depois, com a morte do Burnier, eu entrei em contato com o Jean-Marie e falou: olha, eu estou sem orientação. Era uma época que no Brasil tinha pouquíssimos doutores, pouquíssimo doutorado específico, né, no campo das artes. E aí eu fui para Paris 8 fazer o doutorado na área de estudos teatrais e coreográficos, porque lá o departamento de teatro e dança na época eram juntos, né? E minha formação era em dança, então eu nunca tive uma formação oficial, vamos dizer assim, uma graduação em teatro. Eu era de um grupo teatral, mas que era de teatro físico, né? Antropologia teatral, uma coisa muito. Então, para bailarino, isso dava super bem, dava certo, né? E aí, quando eu chego lá, por isso que eu falo que foi uma história inusitada, o momento da entrevista, da pós, ela é com todo mundo junto, não é uma coisa exclusiva. Tem todos os candidatos estão num salão enorme
e a pessoa tem que ir lá falar. E aí, cada um tinha 3 minutos para defender o porquê de fazer a sua pesquisa lá. E aí, no público, tinha um australiano chamado Paul Dwyer, que era um ator, que a pesquisa dele era sobre o teatro do oprimido nas prisões australianas. E aí ele era de Sydney, e aí quando ele descobriu que eu era brasileira, ele, pum, caiu em cima de mim e começou a me fazer um monte de pergunta, porque era como assim, bastava ser brasileiro para ser uma expertise, né? E eu falei, olha, desculpa, eu sou da dança, eu falava assim, eu sou da dança, né? Mas nós acabamos ficando amigos, muito amigos, né? Tinha uma outra também, uma francesa que também se interessava, e foi por via, olha que coisa, né? Eu saio do Brasil, vou para a França e é via um australiano que eu entro em contato efetivamente com o centro do Teatro do Oprimido, fui assistir espetáculos lá, e comecei a me introduzir nesse universo. Por isso que eu falo que é uma história inusitada, porque mal Uhum. poderia eu imaginar que anos iam se passar e por conta do Adilson, justamente, né, o Adilson e a Letícia, que aí, como atores que estavam trabalhando na medicina, resolveram um dia ousar e dizer, vamos tentar fazer um teatro fórum numa das aulas aqui da medicina. A gente falou, putz, mas a medicina que é o top do top, né, dos alunos da universidade, agora está mudando, né? Tá, porque agora tem as cotas, mas há alguns anos atrás, há 15 anos atrás, isso não Uhum. era, né? Era, Sim, sim. era uma elite, né? Isso, será que vai funcionar? E eles bancaram e foram. Por isso que eu digo que foi uma coisa inusitada, porque foi por uma outra via. E aí, de fato, eu falei, bem, então deixa, eu não preciso só saber do Pelé, do Ayrton Senna, que as pessoas mais me perguntavam na época, eu falei, deixa eu também saber sobre o Boal. E eu tinha Uhum. tido a sorte de ter sido aluna do Paulo Freire, na Unicamp. Quando o Paulo Freire voltou do exílio, ele deu Uhum. aula, né? Antes de assumir a Secretaria de Educação de São Paulo, ele tinha voltado para a Unicamp. E aí eu fico super feliz, porque assim, eu tive a chance de ser aluna do Paulo Freire, mas não tive a chance de Bom, conhecer o Boal pessoalmente. Mas que ano, andei, uhum. Que passei, ano né? Dei umas foi? passadas. Que ano foi, Márcia? 86. Isso, quando você esteve, então, lá em Paris, Paris 86, 8 foi 95. Eu estive no Paris 8 de 1995 até 2000. até 2000, certo. Até Mas 2000. foi então em 1995 que você conheceu o australiano e começou então Isso, a se isso. interessar, foi no CTA de Paris. Desculpe eu perguntar a data, porque é um projeto de memória e cada Sim, data, cada história é fundamental. E eu também, quando eu falei, gosto muito de história, porque o Boal era um contador de histórias, né? Quando você abre qualquer livro dele, vem em formato sua de narrativa. história, vem ali, né? E eu acho fantástico, porque eu acho que ele desenvolveu uma forma muito interessante de falar de conteúdos ou de raciocínios muito elaborados, mas ele, através da história, contando uma história, ele consegue falar para todos, né? Para todas. Então, por isso que eu perguntei a data e adoro história. Pode mandar história. E vem cá, como é que é isso então? Uma dançarina e um ator vão parar na medicina. Esse convite, eu acho que você comentou agora, foram as pessoas da medicina que convidaram, ou vocês se aproximaram? Lá vem história? Lá vem história. Você quer falar, Dilson? Eu começo, eu te passo a palavra. Ah, eu acho que é legal você contar, Márcia, porque lá no início, né, do contato em 2010, você que começou e eu cheguei um pouquinho depois. Aí depois eu Tá, emendo. ok. Foi assim, Lico. É, a faculdade de medicina tinha uma atividade que se chamava ator, paciente simulado, que eram atores que faziam paciente para o momento de aprendizado de consulta. E aí o que aconteceu? Na época eu era professor, porque eu terminei o meu doutorado, prestei um concurso, voltei para a Unicamp, não mais como técnica de pesquisa, mas eu voltei como docente da Faculdade de Educação para trabalhar com as licenciaturas, né, especificamente com a licenciatura de dança. E aí o que aconteceu na época?
é que eu estava na direção da Faculdade de Educação, mas eu não abri mão da sala de aula, então eu dava aula, fazia questão de dar aula, e dava aula nas cênicas, tanto que a Dilson foi meu aluno, dava aula de corpo nas cênicas, de expressão corporal, técnica, consciência corporal, e os alunos, alguns alunos, voluntariamente participavam desse projeto na medicina como paciente simulado. E um belo dia, um professor da medicina falou: ah, tá ruim, os alunos da medicina não estão conseguindo chegar num diagnóstico. Ele achava que o problema eram os atores. E aí pediu para esses atores serem dirigidos por um diretor teatral. E eles foram no departamento de artes cênicas e pedir, né, foram solicitar algum docente se alguém podia dirigi-los. E aí vários falaram, não, imagine, isso daí não é trabalho de ator, sai disso, não tenho tempo, tará. E aí no final eu era a última, acho que da escala, né, da fila, porque afinal era uma professora de corpo, mas eles chegaram lá e bateram na porta da direção da faculdade, falou: Marcinha, eu sei que você é uma pessoa ocupada, tal, mas a gente está com uma situação, você poderia ir lá assistir a aula e ver se poderia dar uma ajuda para a gente? Eu falei: eu não sou diretora teatral. Eles falaram: não, mas só dá uma olhada, tal, que o professor da medicina está encucado, que a gente está precisando de uma direção. Que dia que é a aula? É quinta, de manhã. Era quinta de manhã, era um dia para mim que eu não tinha reunião. Eu falei: tá bom, então vamos. E eu fui. E desde então eu coloquei o pé lá dentro da medicina para assistir uma simulação de consulta e não fui mais embora, porque quando acabou eu olhei e falei assim, a questão não são os atores, a questão é como que vocês conduzem a discussão após a cena, após a consulta. E aí eu olhei para esses médicos, eram 3 médicos na sala, eu olhei para eles e falei assim, a culpa não é de vocês, porque vocês são médicos, como existem engenheiros, que são engenheiros, e vocês não são formados para darem aula, né? Vocês não têm uma formação para ser docente. E foi nesse momento que eu falei, então, vamos fazer o seguinte, venham para a faculdade de educação, aí eu bolei na hora, falei, venham para uma aula minha, venham para cá e a gente vai conversar sobre isso. E aí eu chamei esses médicos, e o que foi bacana é que eles foram, e Uhum. chegaram numa sala sem carteiras, de chão de madeira, que era uma sala que eu trabalhava, né, fazia meu trabalho de consciência corporal e educação. E foi a partir de então que eles começaram a participar, e aí eu falei para eles 2 coisas. A primeira é que não dava para trabalhar com alunos, não tenho nada contra aluno, acho super bacana, mas para o trabalho específico que eles estavam fazendo de simulação de consulta, era importante ter atores e atrizes formados. Então eu falei: "Vocês têm que contratar ator e atriz". E a segunda coisa é, vamos pensar essa questão da didática, né, da maneira, né, dessa metodologia de como que você faz a partir de uma vivência, que é teatro, você tira daí faça disso um processo educativo. E aí foi que eu entrei em contato, ele ficou, ah, mas você tem alguém para indicar? Eu falei, tenho. E foi aí que eu passei o contato do Adilson, e aí o Adilson continua. Muito bom. Muito bem. Aí foi nesse momento, final de 2011, comecinho de 2012, é que eu entrei em contato com a ideia de levar o teatro para a educação médica. Mas até então era essa posição do ator quase que como um instrumento para a aula da medicina, né? A gente ia lá, ensaiamos vários casos que os médicos julgavam importantes para os alunos, porque uma coisa muito legal da Faculdade de Medicina aqui, eu imagino que em várias outras instituições sejam assim também, os professores que dão as aulas são os mesmos que acompanham os alunos no internato, depois no hospital, em contato com os pacientes reais. Então, os professores têm a oportunidade de ver aqueles estudantes atuando no local realmente onde eles futuramente irão trabalhar. E conseguem, com isso, perceber onde é que estão as lacunas, onde é que tem defasagem de aprendizado. Então, a partir desse contato e dessa vivência com os alunos no hospital, eles começaram a criar motes que seriam importantes para os estudantes trabalharem. E aí, num ambiente seguro, com um ator paciente simulado. Até então, eu sequer tinha ouvido falar desse termo de paciente simulado, e isso já é bem antigo, já existe há bastante tempo, né? Mas a partir de 2010, mais ou menos, é que começa a se profissionalizar
no Brasil. Hoje já está bem difundido, consolidado, né, a metodologia. E aí comecei a trabalhar, eu e duas amigas, atrizes também, Letícia Frutuoso e Nádia Morali, que integram o grupo lá desde o início. E a gente começou a aprender a fazer isso, porque é uma interpretação muito distinta da interpretação para o palco, né? A gente usa muito uma representação realista, naturalista mesmo. Eu tenho que convencer aquele aluno de que eu sou um paciente. E no nosso caso, hoje em dia é muito comum, dentro da simulação de consulta, eles utilizarem a chamada mulagem, que é a maquiagem, a caracterização. E nós optamos por não utilizar, porque a gente falava, é diferente de você usar uma maquiagem, uma caracterização bacana numa luz cênica, no palco, que a distância te ajuda a convencer. Agora, tete a tete ali, frente a frente, é muito difícil. Então a gente preferiu confiar na mágica do teatro e no jogo teatral, porque os alunos da medicina eles sabem que são atores, sabem que aquilo é uma atividade didática, pedagógica. Então a gente começou a trabalhar com as simulações de consulta. Os médicos criavam o caso, então, a partir das demandas que eles observavam, e a gente criava o personagem e dava o recheio para aquilo ganhar verossimilhança e convencer os alunos. Enfim, mas na simulação era esse trabalho muito do ator, do intérprete que vai apresentar um paciente para os alunos exercitarem as habilidades que eles devem desenvolver para se tornarem profissionais da saúde. Mas desde o começo, eu sempre intuí, eu falava assim, cara, o Boal aqui ia muito bem, iria muito bem o teatro do Boal aqui. Porque o debriefing, como a gente chama o momento pós-simulação, porque a simulação funciona assim: o ator ou a atriz está lá preparado, dois alunos atendem o caso e os demais, normalmente a gente faz em 10 alunos aqui na medicina, então dois vão atender e os outros 8 vão assistir, numa sala anexa ao consultório simulado, pela televisão ou por um vidro espião que só quem está daquele lado vê, quem está dentro do consultório não vê, enfim. E aí, o debriefing em si, ele é uma espécie de fórum, porque a partir daquilo que foi visto na consulta simulada, que faz paralelo com a cena modelo no Teatro Fórum, por exemplo, é que vai haver depois o debriefing, o debate, o fórum. A única diferença é que lá na medicina, o fórum não acontecia como o Boal propõe, que o espectador se torne espectador e tome o lugar, experimente na pele o lugar do oprimido, né? Mas, enfim, vendo isso, eu sempre falava, poxa, o Boal ia ser muito bem-vindo aqui. Só que nas simulações de consulta, a gente não encontrava oportunidade, espaço para incluir, de fato, o teatro do oprimido. Porém, em 2015, depois de alguns anos que a gente vinha trabalhando com a simulação de consulta já, houve um convite que foi, assim, para nós um presente, que era para que nós, como profissionais da cena, ajudássemos a redesenhar o currículo de uma disciplina lá da Faculdade de Medicina, que é Interessante. exatamente uma disciplina voltada para a habilidade de comunicação, que é aquele trabalho de entrevista do paciente, anamnese e tal, porque antes, segundo nos contam os professores médicos aqui, os nossos amigos, era uma coisa muito quadradinha. Os alunos recebiam lá um questionário que ele tinha que listar tudo lá, fazer todas as perguntas para o paciente, e aí o aluno, coitado, ele fazia uma pergunta, aí ao invés de prestar atenção na resposta, ele estava preocupado em qual era a próxima pergunta. E aí não importava muito o que o paciente falasse, ele ia meio que no automático. Eu lembro que um grande amigo nosso, que na época estava fazendo o doutorado dele, que é o Marcelo Schweller, que a tese dele é exatamente sobre ensino de empatia na medicina, a partir do trabalho de simulação de consulta. Ele nos contava, em tom anedótico até, que nesse questionário tinha até se o paciente comia reboco de parede. E depois a gente vai percebendo que na semiologia médica até faz sentido em alguns casos isso. Só Sim. que assim, não fazia o menor sentido na maioria das vezes. E ele brincava muito também, que às vezes o aluno começava a fazer a pergunta: ah, então o que, que você sente? Como é que começou? O que, que desencadeou? Faz alguma coisa que melhora tal. E aí, no meio da conversa,
o paciente soltava, eu estou tendo muita dor de cabeça, porque há um mês atrás a minha mãe faleceu. E aí, ao invés do médico ouvir isso e dar abertura para que a pessoa falasse disso, o aluno às vezes ficava tão perdido e falava, o que eu faço agora? Aí ele lançava a mão da pergunta chave, que é o coringa no mau sentido, aquela perguntinha que salva tudo, falava, mas e o cocô? Aí a gente foi convidado, então, para redesenhar essa disciplina. E nós, junto Ótimo. com o Brahma, que é o professor Marco Antônio, que hoje está na Holanda, e o professor Marcelo Schweller e o professor Jamiro, a gente redesenhou essa disciplina utilizando principalmente os jogos teatrais do Boal, também da Viola Spolin, do Uhum. Brecht, mas principalmente do Boal. E aí a gente criou uma estrutura com 5 encontros, que exatamente é sobre isso que o guia MIT, que a gente vai lançar em breve, vai tratar exatamente, apresentando esses 5 encontros. E esses 5 encontros são 5 motes que eles avaliaram, observando os estudantes, falando, isso aqui os alunos precisam trabalhar mais. Então, aí, os 5 motes são como iniciar uma conversa, para um profissional de saúde é fundamental, né? Porque às vezes tinham dificuldade até nisso. Como deixar alguém confortável, como fazer um plano coletivo, como lidar com conflitos e como é se sentir doente. Então, a partir desses 5 motes, eu e Letícia, principalmente na época que estávamos nessa disciplina, fomos selecionando jogos teatrais que impulsionassem essas habilidades, que trabalhassem com essas habilidades. E aí, dando um salto, a disciplina foi um sucesso, começou a rodar, a gente trabalhou com várias turmas, até que eu tive de novo a oportunidade de falar, gente, o Boal vai muito bem aqui, ainda mais aprofundadamente. Vamos fazer teatro fórum? E aí eu levei um banho de água fria, porque o professor responsável na época falou, já está tão redondinho, está funcionando tão bem do jeito que está com os jogos, vamos deixar assim? Mexe não, E mexe aí eu, não. Pois é, e aí eu continuei insistindo, mas como eu não era responsável da disciplina, eu estava lá como um prestador de serviço praticamente, falei, tá bom, um dia chega, né? E aí eu insistindo um pouquinho mais, um belo dia o professor viajou para um congresso internacional e ficou o outro professor, o nosso colega que está hoje aqui com a gente ainda. E aí eu aproveitei a oportunidade, falei, professor, posso experimentar propor uns jogos aí de teatro fórum, do teatro do oprimido, mais na veia mesmo? Ele falou, vai, pode, vai, faz aí. Aí eu fiz, e foi muito legal. Os meninos lá, os alunos da medicina, fizeram uma cena modelo dentro de algumas questões de opressão que eles viviam na faculdade. Aí o debate foi muito legal, a gente ficou super animado. Os grupos rodam, né? Eles passam 5 encontros com a gente, depois vem outros 40 alunos. São 40, 40 e 40. Beleza, rodou o grupo, o professor responsável voltou, e aí eu falei: olha, então, aquela época que o senhor estava lá no congresso, a gente experimentou o Teatro Fórum. Podemos mostrar para o senhor? Ele falou: já que mostra aí, né? Aí fizemos uma segunda versão, uma segunda experiência, e também foi muito legal. Só que acabou, deu um intervalo na aula, o professor me chama de lado e me dá aquela bronca, assim, você tá maluco? Olha para onde foi, a gente vai perder o controle, como é que a gente vai discutir isso depois? Porque daí os alunos trouxeram algumas questões de abuso de substância para se discutir. E como isso, como a própria faculdade, a instituição, era opressora para eles também. Uhum. E, enfim, foi muito legal, mas ele foi taxativo na ocasião. Ele falou, não, vamos deixar como estava. Aí eu, como bom professor também e artista, fui de lá, falei, não, tudo bem, mas ó, lê isso daqui, ó, vê esse livro aqui do Boal. Ele começou a ler, eu sei que assim, hoje, esse nosso amigo, o professor Marco Antônio, ele é um dos grandes nomes da educação médica do mundo. Ele está bombando na Europa, parcerias com as grandes universidades de medicina e tal. E hoje ele é um divulgador do Boal e do Freire. Aonde ele vai, ele fala, gente, você tem que conhecer isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Aí ele foi ler em inglês, em português, as várias versões dos textos do Boal. Então, aí é que o teatro do oprimido, ele entra mais profundamente aqui na nossa proposta, com os jogos e com o teatro fórum, principalmente. Esse é um pouquinho, então, de como é que a gente conseguiu ir trazendo o teatro do Boal para dentro da medicina. E aí tem uma discussão que a Márcia até já apontou, que eu acho que foi muito importante para a nossa própria reflexão.
Porque no início, lá em 2012, estavam começando as políticas afirmativas, as políticas de cota. E a faculdade de medicina, aqui na Unicamp, como já era de se esperar, foi das mais resistentes. Foram das últimas que realmente abriram vagas por cota. E aí a gente ficava sempre pensando assim, poxa, mas o Boal vai trabalhar aí com o teatro do oprimido, e a gente está propondo isso na faculdade de medicina. Será que esses alunos são oprimidos? Era uma pergunta que ficava muito forte para a gente. A gente fala, poxa, mas na sua grande maioria são pessoas da elite financeira, abastados. A gente percebia que eles tinham tido pouquíssima experiência de perda, inclusive, daí uma certa dificuldade para lidar com a morte, com a finitude. Então a gente se perguntava muito isso. E serviu esse nosso contato e essa nossa insistência na proposta, inclusive para desmistificar uma série de preconceitos que a gente tem com o profissional de saúde, especialmente com o médico. Porque na cabeça da maioria, no senso comum, é aquele sujeito que primeiro não acredita em Deus, e aí para quem tem fé isso pega muito. Eu também não acredito, mas está tudo bem. E aí como é que a gente joga com isso? Né? Que sujeitos são esses que vão ver só a peça, vão ver a doença e não vão ver o sujeito? Será que eles de fato são oprimidos? Então essa pergunta ficava muito forte para nós, e hoje a gente vê que o teatro do oprimido, ele cabe inclusive num ambiente desse, porque a estrutura opressiva para formar um médico é absurda. E aí a gente pega a frase máxima, uma das frases importantes do Paulo Freire, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, e aí a gente vê a importância desse trabalho ali, que é exatamente vacinar, se assim posso dizer, essas pessoas para não se tornarem mais opressores, e sim para que eles possam cuidar das pessoas oprimidas, né? Então, acho que um pouquinho dessa história vem nesse caminhar, e depois tem outros ainda, mas vamos seguir. Uhum. O que eu acho interessante é trazer o Freire, né? Que você colocou aí no final, porque então vocês reúnem a Freire e Boal no desenvolvimento, né? A Márcia lá pela educação, você pelo teatro, reúnem isto para exatamente discutir, primeiro, a ideia, né, da consulta simulada, mas avançam para discutir, inclusive, a estrutura, né? E o próprio futura profissional da saúde, né? Ou seja, exatamente como eu penso que o Boal imaginaria, sai da simulação do paciente para o verdadeiro profissional, a verdadeira profissional futura da saúde através do teatro fora da educação. Seria interessante falar um pouco, né, desse cruzamento, bem, sempre foram juntos, mas essa interseção educação e arte, pedagogia e o teatro. Como é que Márcia, então, continua atuando? Ela parou de atuar, ficou só vocês, o grupo de vocês? Como é que foi isso? De fato, quem mais esteve à frente desse trabalho foram os atores e as atrizes, né? O Adilson, a Letícia e a Nádia, lá diretamente na medicina. Eu continuava na faculdade de educação e minha atuação junto com o Brahma, a gente chama de Brahma, mas é o professor Marco Antônio, era primeiro fazendo a formação deles, porque os médicos vieram para a faculdade de educação e ficaram 2 anos consecutivos comigo, 4 semestres, eles como ator, eles como estudantes, isso foi bem interessante, tirar o sapato, rolar em cima de bola, tem assim, trabalhar os sentidos, isso foi bem interessante. E aí o que a continuidade foi, dentro do Laborarte, aceitar esses atores e essas atrizes para desenvolverem o trabalho de mestrado e de doutorado, a pesquisa de mestrado e de doutorado, dentro da Faculdade de Educação. Porque o nosso laboratório é um laboratório, é um grupo de pesquisa que é um laboratório de estudo sobre arte, corpo e educação. Então, é nesse lugar que a gente já começou essa transdisciplinaridade. Atualmente, eu tenho 2 médicos fazendo mestrado.
na Uhum. educação. Embora os alunos, os colegas, eles olhem e falam, nossa, mas você não está perdendo tempo, né, indo, em vez de fazer uma residência, você está vindo fazer um mestrado na educação. Mas é bem interessante, porque também foram pessoas, são médicos que foram tocados por esse trabalho, então estão lá. Então, meu trabalho diretamente hoje é mais como orientadora, eu estou aposentada, então continuo dando aula na pós, Uhum. mas eu tenho acompanhado o Marco Antônio quando ele faz as formações dessa metodologia em outros países. E Uhum. aí é bem interessante, porque quando a gente só tem a chance de dar uma única aula, quando é congresso, geralmente um workshop de um congresso, você só tem 3 horas. Você não Uhum. tem esse trabalho, geralmente são 20 horas, e aí você só tem 3 horas. Quando tem 3 horas, o que a gente faz? A gente dá justamente a aula, que é como lidar com conflito, a gente mudou o nome, antes era como resolver conflitos. Aí as pessoas ficavam, ai, que delícia. Se a gente tivesse isso, a gente seria milionário, né? Se a gente tivesse essa resposta. Mas aí a gente mudou para como lidar com conflito. E ao lidar com conflito, a questão é lidar com as relações horizontais, então de médico para médico, as verticais, né? Então o chefe com o subordinado, o médico com a enfermeira, né? Então todas essas relações que acontecem no hospital. E o trabalho nesses workshops, nesses congressos ou nesses cursos mesmo, que agora a gente está dando curso dentro da Faculdade de Medicina, curso de educação continuada para os médicos que são professores, que são docentes, né? Então, a gente trabalha diretamente com eles, e aí eu vou e lido com essa questão, que é a questão do conflito. E, claro, várias cartas na manga, porque por mais que a gente tenha uma estrutura, e a gente já sabe quais os jogos funcionam em que momento, eu falo que a minha bagagem freiriana que me ajuda muito, que é aquela coisa de você primeiro ouvir no caso, os médicos e as médicas que estão lá, com as dificuldades como docentes, as questões todas transculturais, porque esses cursos todos, principalmente na Europa, eles são já, você não tem só holandês, né? Você tem alemão, você tem belga, você tem inglês, Uhum. quer dizer, já são universidades que o curso, inclusive, é todo em inglês, para ter uma língua em Uhum. comum. E aí, como você lida com isso, né? Então, como fazer, primeiro, eles conversarem, eles trazerem as questões, eles entenderem que eles têm coisas a contribuir, e a partir disso, então, você elabora e pensa quais são os jogos e vai dando as cartas, né? Jogando as cartas e colocando eles em movimento. E é interessante que esse trabalho ele só funciona porque realmente tem o médico e tem o artista junto, né? Tem um profissional de saúde e tem um artista para funcionar, porque teve um momento em que o Marco Antônio tentou falar, depois de tantos anos, eu já sei fazer essas brincadeirinhas aí que vocês fazem. Junta o grupo, vamos lá, né? E aí até ele chamava de brincadeirinha, até um momento que ele falou, não. Quando ele tentou e viu que não deu certo, falou, ups, acho que tem algum conhecimento aí que eu não estou percebendo. E aí que a gente teve um ano, primeiro ano, né, em 2022, pós-pandemia, Letícia, Dilson e eu, nós estivemos lá com ele na Holanda para fazer a formação dos formadores, então era para formar atores e atrizes para poderem trabalhar com isso lá, e aí a gente descobriu que também não bastava ser ator e atriz, tinha que ser professor, né? Tinha que ser professor de teatro, né? Não Uhum. bastava ser um ator, porque o ator também tem aquela coisa do ego, sei lá. Não é. A gente precisa de pessoas que têm experiência, né, na lida educativa, né? De estar em sala de aula, estar liderando alunos, alunas. Então, foi nesse momento que a gente começou a entender. Olha que interessante, né? Foi só quando a gente saiu da nossa casinha e foi se deparar com outro que a gente começou a entender de fato o que a gente tinha construído e quais eram os requisitos necessários, como é, né, no próprio Teatro do Oprimido, você entender o que é, né, quantos quilômetros rodar você tem que ter para vencer um coringa, né, quantas vezes você tem que jogar você mesmo como brincante, como jogador, né, para entender o jogo, o quanto que há essa necessidade de você incorporar, experimentar, vivenciar, ter quilômetros rodados, voados, para você entender essa metodologia, né?
E aí a gente foi entender que isso também acontece nesse nosso trabalho. E essa junção do Freire e do Boal também é interessante o seguinte, que muito me orgulha, porque antes era comum a gente ser brasileiro, sair por aí e as pessoas só falarem do Pelé, ou falar do samba, ou falar do carnaval, mas você chegar nos espaços universitários, e quando você fala do Freire ou do Boal e as pessoas sabem quem é, e aí olham com o olho desse tamanho quando falam, nossa, você conhece, nossa, você estudou, nossa, Você é foi muito aluna bacana. do Freire? E eles falam assim, oh, Paul Frey, eu estava comentando com os orientandos, né, do laboratório, os pesquisadores do laboratório, que a gente chegou aí para a China, e você Hum, chega lá na China, as pessoas conhecem Paulo Freire, você fala, gente, é muito bacana, né, muito, muito interessante. E aí, agora falando da China, eu lembrei também de destacar uma coisa. Quando a gente trabalha, né, principalmente lidar com conflito, e a gente faz o teatro fórum, e a gente pede para eles escolherem uma cena, que vai ser a cena modelo, o que eles vão trazer. Olha, você tá do outro lado do mundo, você está num lugar super rico, né, no caso, né, da Holanda, eu estive em Glasgow, na Universidade de Glasgow, o que eles trazem como histórias? E aí eu falo que é uma coisa para a gente refletir. Geralmente são histórias de violência obstétrica e história de machismo tóxico, né, masculinidade tóxica. Então, uhum, sempre dentre as cenas, que a gente tem cenas sim. pacas, né? A gente tem uma quantidade enorme de cenas que foram criadas, mas nessa andança, Canadá, é, Escócia, Inglaterra, China, Há Bélgica, um perfil, há um centro, digamos essas assim, do histórias se conflito, que é a masculinidade tóxica e essa violência obstétrica, né? reproduzem. É Até a incrível. tese da Letícia Frutuoso foi justamente sobre isso. Ela pegou, ela fez uma análise de um ano específico, não, de 2 anos, quais eram as cenas que apareceram e como é forte isso, né? A mulher, a questão da mulher e a da masculinidade. E, Márcia, Dilson, então vocês acabaram construindo, né, um curso junto também com o Marco Antônio, com o professor Brahma. Vocês acabaram construindo um curso reunindo educação, arte e saúde, né, de uma maneira ampla, ah, e organizaram isto, está digamos assim, já está em livros, estrutura, quanto tempo dura o curso, ele é feito dentro da faculdade de medicina ou é na faculdade de educação, como é que está estruturado e o que de boal, né? O Adilson comentou que também tem exercício de Brecht, de viola Spolin, mas o que de boal vocês entendem como fundamental e mantém nesse curso de formação ou nesta formação para esse futuro médico, né? Como é isto? Eu começo dizendo que a gente teve um artigo que foi publicado numa revista médica importante, foi a partir disso que a gente ganhou o mundo, que é Academic Medicine. E agora, dia 3 de setembro, ou seja, daqui 2 semanas, nós vamos fazer o lançamento de um guia trilingue, que é MIT Aulas de Teatro, um guia para docentes. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo a nossa formação, depois elas precisam ter uma base, né? E aí, então, a gente publica, está na fase finalíssima mesmo, Uhum. vai ser um e-book interativo, então você pode clicar num ícone de uma câmera e isso te conduz ao ver o jogo. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ver o jogo acontecendo. Então, nós gravamos vários jogos, e esse e-book vai ser lançado junto com o site. A gente está lançando o site do Meet e o e-book. E depois vai ter a edição impressa também. Mas as aulas acontecem, olha que interessante. As aulas acontecem, o curso é da medicina, a sigla é da medicina, mas eles saem do Olimpo, eles descem, chama de Olimpo, porque a Faculdade de Medicina fica no Morrinho da Unicamp. Então, eles descem do Olimpo, eles vêm humildemente até a Faculdade de Educação e as aulas acontecem nesta sala, que é uma sala sem carteiras. É uma sala de Uhum. trabalho corporal, mas para Sim. eles isso é diferente. Então, as aulas acontecem na Faculdade de Educação
há muitos anos, então a gente já, eh, já é exclusiva, vamos dizer, para o uso dessa disciplina. O Adilson dá uma disciplina eletiva também, que ele pode falar sobre, e desde que foi criado. Teve, acho que uma outra vez que coincidiu, a sala estava ocupada, não pôde, mas ela acontece na Faculdade de Educação, e é importante, porque senão o aluno da medicina é um aluno de uma disciplina integral, um curso integral, ele fica só lá no Olimpo. Então é importante também ele ter esse momento de andar com pessoas normais, né, sabe, assim, de estar com pessoas, né? Então isso é importante. Aí, Adilson, você quer falar mais sobre o... Eu acho que uma coisa importante de compartilhar, Lico, é que, como a gente disse no início da nossa conversa, a nossa porta de entrada na medicina foram as simulações. Mas depois foram surgindo outros convites, como esse, para redesenhar a disciplina de habilidade de comunicação. E aí, a metodologia MIT, ela é uma metodologia que a gente diz rizomática. Para fazer um paralelo com a imagem da árvore do Boal, Uhum, o MIT foi se ramificando. Então, hoje, a gente tem bem consolidado 4 frentes: a simulação de consulta, que é o paciente simulado, as aulas de teatro, cujo guia vai ser lançado agora no dia 3 de setembro, o MIT Encenação, que é essa disciplina eletiva que eu ofereço junto com o professor Jamiro e com outros parceiros a cada semestre, e a palhaçaria. Então, uhum, e a palhaçaria, na verdade, é a origem, né? Que a palhaçaria vem do trabalho da Márcia, um trabalho clownesco para profissionais da saúde, não para pacientes, como a gente é comum ver nos Doutores da Alegria e outros grupos uhum, importantes dessa linha. Então, a gente tem hoje estruturado 4 frentes de ação. E nessa frente que a gente chama de MIT encenação, é onde eu tenho tido mais espaço ainda para experimentar. Como é um processo muito colaborativo, essa disciplina, eu nunca fecho o planejamento antes de conhecer os estudantes. Então, quando eles chegam, sempre é proposto como possibilidade de trabalho a organização de um teatro fórum, de trabalhar com o teatro do Boal mesmo. E já uhum, por 3 ocasiões a gente conseguiu passar um semestre inteiro pesquisando, lendo e praticando o teatro fórum. Tem semestre que eles optam por fazer encenação mais tradicional, por montagem teatral mesmo, mas ali é um espaço onde a gente tem um semestre inteiro, são 16, de 14 a 16 encontros, de 3 a 4 horas por semestre, onde a gente consegue aprofundar isso. Algumas questões que a gente tem, por exemplo, no Meet Aulas de Teatro, são só 5 encontros, mas são para 40 alunos médicos e médicas em formação. Então, é um intensivo. Já no Meet Encenação, como é uma disciplina eletiva, nem sempre a gente tem a presença de estudantes de medicina. Mas uma coisa que, por outro lado, é muito positivo, é que a gente tem um público muito diverso, tanto em relação à faixa etária, por exemplo, no semestre passado e nesse, a gente tem alunos de 18 anos a 74 anos. E ali a gente tem médicos já formados, aposentados, estudante de medicina, estudante de pedagogia, de teatro. Então a gente junta essa galera toda para falar sobre cuidado, finitude, morte, relação médico-paciente. E aí, tentando responder mais diretamente a essa tua última questão, o que eu vejo do Boal nessa metodologia? Mais do que qualquer técnica específica, eu vejo o lado filosófico que o Boal propõe, que é especialmente qualquer um pode dizer algo por meio do teatro. O teatro não precisa ser um nicho fechado de profissionais ou dos ditos talentosos ou seres divinos. Não, todo mundo é bem-vindo e todo mundo pode fazer teatro. E com isso, a gente aprende demais, inclusive como profissional da cena, porque a gente vê possibilidades, sugestões que a gente fala assim, puxa, cara, antes de querer ser artista é preciso viver, né? É preciso ter experiência de vida. E quando você tem contato com essa galera, você fala, meu, quanta coisa eu posso aprender e como é que eu coloco isso em cena e como é que eu coloco o teatro
a serviço da comunidade. Então, isso me dá um baita orgulho, porque sempre me incomodou, dentro da academia, aquelas situações em que o sujeito defende o mestrado ou defende o doutorado, vira um caderninho ou um livrinho e fica lá encostado na biblioteca da faculdade. E essa pesquisa que a gente inaugurou há quase 15 anos atrás é algo que tem tido um impacto social muito importante, porque a gente provoca nos sujeitos que estão no topo da pirâmide profissional, que são os médicos, já tiveram melhores, é verdade, né? O pacto de confiança foi sendo quebrado. Mas ainda assim, eles estão no É, topo, eles têm um poder de claro. decisão sobre a vida das pessoas, Uhum. e o fato da gente conseguir provocá-los e tocá-los um pouco para eles verem o sujeito, o ser humano ali, é algo que me deixa muito satisfeito dos resultados da pesquisa. E aí eu queria contar uma historinha só, né? Que eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Boal, não tive essa felicidade, mas eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente em duas ocasiões. A primeira vez que eu vi o Boal, eu estava no Centro Cultural São Paulo e eu fui para ver um espetáculo de um professor meu, do Márcio Tadeu. Aí fui ver, era Titus Persona Non Grata, o espetáculo que eu fui assistir. Aí estava eu lá no saguão esperando, né, abrir a porta do teatro, e de repente aquela muvuca, assim. Ah lá, ele chegou, e ó, chegou. Eu falei, quem será que chegou, né? Aquela multidão em volta. Aí eu vi só a parte de cima, assim, do cabelinho branquinho, assim. Aí veio andando e falei, é o Boal. Aí o Boal tinha ido para uma outra sala ver um outro espetáculo, eu não me lembro qual era. E a outra ocasião, ele teve aqui em Campinas, dando uma palestra no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal, e eu era estudante de artes cênicas, fiquei sabendo que o Boal ia estar aqui, corri lá, né, para ver. E eu tive a oportunidade de ver e ouvir o Boal de viva voz, contando aquela clássica história que ele relata no livro dele, de quando o grupo foi lá e pregou a revolução, e aí o camponês fala, senhor Boal, que bom, venha conosco, pegue os seus fuzis e vamos lá acabar com o opressor. E ele, não, pera, isso é fuzil cenográfico. E aí o rapaz diz para o Boal, então quando vocês falam para derramar o sangue pela revolução, é o nosso, não é o de vocês. E eu ouvi Exato. o Boal falando isso ao vivo, Muito e bom. assim, eu me apaixonei de tal modo pelo Boal e pela obra dele, que depois, na minha tese, eu me inspirei muito nele e escrevi totalmente fora do padrão acadêmico. A minha tese é um romance misturado com dramaturgia, e aí eu Uhum. tive a ousadia, talvez, de criar um alter ego, o personagem que é o narrador, eu chamei de Augusto. Eu falei, não tem Olha outro que nome, bacana. tem que ser o Augusto. E aí eu brinco muito com isso, e o Boal é uma fonte de inspiração ainda para todos nós, e o impacto da obra desse homem é incrível, né? E tem uma coisa, Olico, que depois que eu passei a ter contato com outras figuras importantes do teatro do oprimido, isso fica muito claro para mim, que o Boal é o autor, é o cara que reuniu esses textos todos, mas ele não fez sozinho, né? Você, os outros Coringas, o Gel, a Bárbara, toda essa galera que foi construindo, né? Eu, por incrível que pareça, eu só fui conseguir ler, por exemplo, o Teatro Legislativo recentemente, nessa nova edição. E aí você vê o poder, né, e o quão múltiplo era o olhar do Boal, né? De como percebe o teatro como algo importante para a sociedade. Não é só uma arte que fica lá no teatro municipal ou na Ópera de Paris, mas é que está no povo, né? Está na praça, tá na rua, está com as pessoas. Então, para mim, é muito prazeroso, e a cada vez que eu leio ou releio um texto do Boal, eu aprendo mais. Agora, recentemente, inclusive, eu consegui que o Instituto Augusto Boal me mandasse algumas dramaturgias de teatro fórum, escritas em francês, que eu nunca tinha tido acesso. E eu falei, Sim. cara, porque a gente ouve muito falar, né, do teatro fórum, os detratores, assim,
acabam dizendo, é uma dramaturgia muito pobre, feita de qualquer jeito. E aí, quando você vai ler o material, você fala, cara, tem tanta coisa legal aqui, e isso precisa ser mais pesquisado, né? E, Uhum. inclusive, aí respondendo uma outra pergunta que você nos fez, de quais são os passos futuros? Esse é um desejo que eu tenho de ajudar a difundir ainda mais o teatro do Boal, e um dos caminhos é esse de pesquisar essas dramaturgias, que o que chegou até mim foram 8 textos, criados lá em Paris, inclusive. E como é que é isso, né? Como é que a gente pega a estética do oprimido e oferece para as pessoas uma outra visão sobre, né? Então, acho que é isso. Sim, e ótimo. Eu também venho me dedicando um pouco, né, a, a essa evolução, digamos, da dramaturgia do Teatro Fórum, de quando começa, e aí eu incluo a coringagem, né? Porque tem a primeira parte, vamos dizer assim, né? Ou três partes, eu não sei se vai te ajudar, mas como é que eu imagino e venho pesquisando? O fórum ele teria três partes, essa dramaturgia. A primeira é a preparação do público enquanto atores. Então, os exercícios de aquecimento são em si uma oficina onde o público já vira, já se expressa, se exprime, né? Enquanto atrizes, atores, se preparam para atuar logo depois. E aí vem a segunda parte, que é o antimodelo, né? A cena de antimodelo, e a terceira, que é novas possibilidades daquela dramaturgia. Então é bem interessante. Eu estava comentando com a Luana Chermak, vem trabalhando comigo já há algum tempo, ahn, que eu pude acompanhar desde quase o zero até a contemporaneidade do fórum. E antes era aquela coisa, era um videocassete. Eu lembro que o Boal falava muito isso para o público. Gente, ó, vamos fazer aqui, né, o espetáculo, mas depois vocês vão poder falar para. A gente vai repetir como uma fita de videocassete, vai para frente, vai para trás, onde vocês quiserem. E o público era que falava para, né? Bem, encurtando, que é a entrevista com vocês, hoje já se divide o público, se conversa, se organizam as entradas e não sozinho, solitariamente. Para, eu vou entrar. E congela e entra. E é interessante isto, porque acaba a dramaturgia também tendo que acompanhar essa discussão, essa evolução. Então, podemos depois, mais à frente, trocar, conversar, né, sobre isto. Eu estou pegando os antimodelos, no caso, somente aqui do CTO, do Brasil, né? Você está pegando o CTO de Paris. Falar nisso, o Rui Frati está na Bahia, está dando lá, participando de festival, inclusive lá. O Rui lá do CTO de Paris. Bem, mas voltando, eu estou reunindo alguns textos desde 86, né, quando eu o conheci, até agora, quando a Bárbara vem e trabalha com não texto, né? Não sei se você tem visto, mas a estética do oprimido ela avança bastante e eu tenho visto espetáculos que não usam palavra, né? Digamos assim, palavra, e sim algumas expressões somente ali, mas trabalhado principalmente com imagem, com som. E, claro, também se tornando. A Bárbara mora na Alemanha, então eu percebo também que é um pouco esse teatro multilinguagens ou que qualquer outra cultura ou qualquer outra língua possa entender sem precisar da tradução para a sua língua natural. E aí sim, concordo muito com você. Bem, vou parar aqui, senão a gente vai embora. Eu quero primeiro agradecer muito e ouvir também, né, de Márcia, porque você, Adilson, já falou para onde vai a sua pesquisa, né? Mas vocês têm também esse guia que vai ser lançado agora,
em dezembro, pelo que eu entendi, né? Então eu queria ouvir também de Márcia. E você, Márcia, pesquisadora indo para onde, além do guia? Então, o guia, na verdade, é o primeiro volume de uma coleção. A gente Hum, conseguiu a permissão pela editora da Unicamp de lançar uma coleção dessas, até então, 4 frentes. Eu vou dizer para a Dilson, vou atualizar, que, na verdade, nós temos 5 frentes agora, porque a Carla Ávila, que é uma pesquisadora também daqui, ela é professora no FGD, na Universidade Federal da Grande Dourados. Ela também se graduou em dança aqui pela Unicamp, e depois fez o doutorado. Ela fez 2 doutorados, um na USP, no Instituto de Arte, na ECA, e o outro aqui na Educação. E ela acabou de voltar do Canadá, literalmente, faz uma semana, e ela foi trabalhar o MIT lá no Canadá. E aí ela está hum, abrindo uma outra frente, que é o MIT Diversidade. Por que diversidade? Porque lá eles têm muito uma questão do acolhimento das pessoas com algum tipo de deficiência, ou que vivem em uhum, situação de deficiência, assim que eles chamam lá. E uhum. ela trabalha na Grande Dourados, na fronteira com o Paraguai, e é com a questão indígena. Então, a gente está chamando de diversidade uma coisa muito mais ampla, né? Que é a questão de como que um hospital, como que médicos e médicas profissionais de saúde podem atender um povo indígena que tem uma outra relação com o corpo, que tem uma outra relação com a doença, que tem uma outra relação com medicação e espiritualidade. Então, preparar também esses médicos, futuros médicos e médicas a trabalhar com essa diversidade, que no Canadá seriam as First Nations, né? Aqui no Brasil a gente fala, né, dos povos indígenas, e também com pessoas trans, com Uhum. autistas, né? Quer dizer, então, como, né, que formação que tem sido dada, e na verdade não tem sido dada, né, aos futuros profissionais de saúde para trabalharem, né, para cuidarem, para prestar um serviço a essas pessoas, né? Então, isso também é uma outra frente que a gente está abrindo agora e ver a força que é, de fato, o teatro para ajudar esses profissionais de saúde a lidarem, a aprenderem a trabalhar com este público. Isso é Márcia, uma outra frente. te Oi. interrompendo, então vocês criaram agora uma rede internacional, é isto? Canadá, Sim, Holanda. Fala então um pouco sobre. Sai então de Campinas e hoje é uma rede em alguns pontos, bem, em todos os sim. continentes, pelo que eu entendi. Especificamente, a gente tem em Groningen, na Universidade de Groningen, que é o norte da Holanda, né, dos Países Uhum. Baixos, que é é um grande hospital e centro de formação continuada de médicos nessa região norte da Holanda. O É meu o, filho dá aula lá, só que na área de administração e economia. Ele foi para olha a só, Holanda 8, 9 anos atrás, acabou fazendo mestrado. Ele tinha feito administração no Brasil, e aí fez o mestrado e foi trabalhar lá. Ele trabalha em lá, ele é Groningen. professor. Depois me passa os contatos que eu vou pedir para ele. Sim, E se eu precisar estou de indo para alguma lá em coisa, tá? Ele novembro, está lá eu tenho todo que dia. conhecê-lo. Olha só, me passa Ó. sim. E então, Groningen virou um grande centro. Já fui lá trabalhar, olha só, para lidar o conflito entre cirurgião e anestesista. E cirurgião, Uau. você sabe, Sim, eu sei que cirurgião, tem. É. entre os médicos é o top, né? E Aham. anestesista, para alguns médicos, eles nem consideram que é médico, né? É quase um técnico, porque ele bota a Exato. pessoa para dormir, pum, e vai Aham. jogar palavras cruzadas no celular. Então, essas ideias, né? E fui lá trabalhar com eles e foi bem interessante, porque foi por meio do teatro, como por que que eles foram? Desculpa, eu estou mudando, mas eu acho importante também Não, contar essa historinha. sim, sim. Por que que eles foram, os médicos foram, os cirurgiões apareceram lá para fazer a formação? Porque eles foram obrigados, porque naquele momento quem era o chefe deles era o anestesista que via que tinha um problema, porque é um hospital escola, então no mínimo numa cirurgia tem 6 pessoas, o cirurgião e o residente da cirurgia, o anestesista e o residente da anestesista, a enfermeira e a residente de enfermagem.
E no mínimo 6 pessoas, e sempre dava problema. E aí ele colocou todo mundo para fazer essa formação de 5 dias, eles com uma cara emburrada, chegavam com crachá, mas eu era baixinha, brasileira, louquinha, chegava lá, falava, gente, vamos lá, tirar, já punha todo mundo para fazer alguma coisa. No final a gente não sabia mais quem que era o médico, quem que era a enfermeira, quem que era o residente, e eles saíram com um protocolo de início de cirurgia. E aí foi louco, porque esse médico, no final, era chefe, né? Chegou e falou assim: não acredito que eu fico um ano fazendo reuniões mensais para a gente resolver um problema, e vem essa brasileira baixinha aqui, faz a gente brincar um pouco, e no final a gente tem um novo protocolo. E é um protocolo que eu fico super feliz que ainda está funcionando. Olha, Não só isso, uma das moças que era anestesista, que era orientanda dele, a última vez que eu tive lá, eu sempre mando um zap, encontro com esse pessoal. Ela estava super feliz dizendo assim para mim, Márcia, depois que eu fiz o curso, eu mudei, agora eu sou clínica. Eu estou fazendo outra residência. Eu falei, nossa, por quê? Porque eu descobri que eu gosto de conversar com as pessoas. E anestesista não conversa, né? Anestesista bota a pessoa para dormir e não conversa. Então, e- olha que bacana, né? Então, olha o poder que é isso. E aí, as pessoas se espantaram ao saber que eu tinha encontrado com a fulana. Mas como você foi com a fulana? Ah, porque eu cheguei aqui e falei, oi, fulana. Mandei um zap, falei, estou aqui, de volta em Grosvenor, vamos tomar um café? Porque eles não fazem isso. Quer dizer, como que as pessoas não se conectam, né? Bem, Uhum. fechando parênteses. Mas então, a gente tem esse centro lá em Groningen, que é um grande forte, por conta do próprio, da presença do Brahma lá. Em Glasgow, agora, a gente está, que é a Universidade de Glasgow, nós tivemos lá, o Brahma e eu, em 2023, num congresso, e agora, em 2024, no passado, foi dada uma disciplina eletiva inteira para os alunos do quarto e quinto ano, de verão. E aí eu estive lá, o Brahma não foi, porque deu um problema no voo dele, aí eu acabei ficando sozinha, mas foi muito interessante porque criamos uma conexão e a gente está agora. A professora Cindy me chamou para escrever um capítulo num livro que ela está lançando sobre a arte na formação médica. E na Universidade de Laval, no Quebec, Canadá, também firmamos uma parceria com o professor Thierry Belegui, que, embora lá eles trabalhem mais com a medicina narrativa, mas ele se encantou também com esse poder do teatro, do trabalho e dos jogos teatrais e do boal. Então, isso que a Carla ficou lá um ano, voltou agora, mas já está firmado um convênio também. Então, tá o Canadá, Escócia e Holanda, né? Então, a gente está com essas três pontes bem E o bacanas. Brasil, né? E Campinas, O né? Brasil, A claro, e base, aqui né? a gente A tem. base. Agora a gente tem um trabalho, a gente está indo para conhecer um trabalho que é feito lá no Caruaru, no Uhum. Agreste, na Universidade Uhum. Federal do Pernambuco, do Agreste, para conhecer um projeto que eles têm também de arte, não é só de teatro, entra cinema, literatura, com a formação de médicos. A gente vai conhecer agora em setembro lá. Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na Grande Dourados, eles colocaram o MIT como disciplina obrigatória, Olha, de fazer um trabalho de recepcionar os residentes e de fazer a despedida dos residentes. Então, eles entram na residência com o MIT e vão embora também fazendo o MIT. Então, é muito, muito interessante. Tá? É bacana de ver isso. E a ideia nossa agora, especificamente de futuro, é a gente abrir um curso de especialização nisso que a gente está chamando de artistas na saúde. Mas isso não depende só da nossa vontade, depende de todos os trâmites burocráticos de universidade pública, uhum. né? Então, você sabe como é que é isso, né? Mas se Deus quiser, vai sair. Vamos lá. Que Mesmo a bom. Dilson sendo ateu, mas Deus vai querer, viu, Adilson? Deixa eu avisar. Se Deus quiser, Dilson. Gente, olha, eu estou muito feliz mesmo, né? Eu acho que esse papo ele começou, já tinha começado um pouquinho antes, né? Quando vocês me convidaram, mas eu não imaginava que esse pequeno hiato de tempo, né? Vocês estavam andando, fazendo, produzindo muito. E me mandem depois, por favor, assim que for publicado, em dezembro, e um pré-convite antes da gente se despedir. Eu não sei se eu vou conseguir, eu fiz há um edital, né, do CCBB,
A Salvador não tem o CCBB, mas mesmo assim já começaram algumas atividades. E aí criaram o edital e eu estou propondo o Festival de Teatro do Oprimido Internacional para que venham pessoas dos 5 continentes a Salvador. E caso aconteça este festival no ano que vem, né, eu gostaria muito que os artistas na saúde, da saúde, eu acho que seria muito interessante ouvir vocês, o espetáculo ou os espetáculos, essa pesquisa do Fórum do Adilson também. Eu acho que eu acho que é para onde hoje vai o TO, né? O TO, ele começa na luta de classes, ele começa, depois vai para o sindicalismo, avança e hoje está realmente com a diversidade, hoje atua, né, nas questões de raça, gênero, meio ambiente e classe, claro, a classe sempre continuará existindo, essa discussão no TO, mas eu estou assim muito feliz. Então, o convite está feito. Caso tenha o festival em Salvador, eu gostaria muito que vocês pudessem participar, falar um pouquinho não, um montão, sobre o que vocês vêm realizando. Quero Vai ser agradecer um prazer. muito, viu? Diga, Márcia. Vai ser um prazer. Estou anotando aqui. Convite aceito, convite aceito, e mesmo ateu rezando para que seja aprovado o edital e a gente consiga fazer isso. Porque fé nunca é Bacana. demais, né? Pois é, e olha, eu vou te falar, rapaz, Salvador. A coisa é assim, mistura tudo e vai todo mundo no Senhor do Bonfim, naquela procissão atrás. A maioria ninguém acredita em Deus, mas ninguém deixa de visitar a colina nesse dia do Bonfim. É muito bom. Bem, mais uma vez, obrigado. E assim que estiver pronto, todo mundo vai poder assistir, bater um papo e também comentar. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Obrigada. Chico.